Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Antônio Carlos Santos, presidente do Sescom São Paulo e da Escom São Paulo, gestão 2025-2027, e esse é o DNA Sescom, mais uma superprodução do estúdio Sescom Web TV, um canal de mídia digital voltado à produção de conteúdo de interesse do universo contábil e demais segmentos representados pela nossa entidade. O DNA Sescom é um programa que tem por objetivo contar um pouco da nossa história de 76 anos através das fortes lideranças que passaram pelas nossas casas ao longo desse período. E para isso traremos aqui personalidades que fizeram parte e fazem parte da nossa história. Vocês já devem ter percebido que o comando desse programa mudou, né? Nós tínhamos aqui uma personalidade que fez as entrevistas todas do DNA Sescom. E eu estou aqui hoje muito feliz e contente pelo fato de estar entrevistando exatamente quem comandou esse programa durante toda a sequência de episódios do DNA Sescom. A gente tem aqui hoje o nosso amigo, meu amigo querido, presidente Carlos Alberto Batistão. A gente recebe aqui a presença dessa figura ilustre, né? O Batistão é contador, administrador de empresas, empresário contábil desde 1987. Ele foi presidente do Sescom e da Escom São Paulo na gestão 2022-2024, a qual eu tive a honra e o prazer de ser seu vice-presidente. Uma gestão pautada, né, pelo lema representando e apoiando o empreendedorismo. E desde 2007 é membro da diretoria executiva das nossas entidades. Em 2022 foi homenageado pelo Sescom e recebeu a medalha Presidente Aníbal de Freitas. Na sua gestão também foi secretário executivo da FREPEM, a Frente Parlamentar do Empreendedorismo e Combate à Guerra Fiscal na Assembleia Legislativa de São Paulo, membro de conselhos de diversas entidades, entre elas a Associação Comercial do Estado de São Paulo, a SEBRASE, Central Brasileira do Setor de Serviços, o CAT, o Conselho de Assuntos Tributários da FEComércio e da Federação do Comércio de Bens e Serviços, o DEMP, Departamento das Micro e Pequenas Empresas da Fiesp. O Batistão tem também especializações na área de gestão, tecnologia, empreendedorismo, inovação, em polos educacionais nacionais e internacionais, como a Unesc, né, uma formação que ele teve em 2022 em Criciúma, a FURB e a Fundação Fritz Miller em 2023 em Blumenau, e em centros de formações internacionais, como a Universidade de Stanford em 2016, no Vale do Silício, em Londres, no Imperial College em 2018, em Israel em 2022 na Heckman University, em 2023 em Singapura na NUS, National University of Singapore, e em Nova York no ano passado na Columbia University. Eu queria pedir então a saudação inicial do nosso convidado, meu querido amigo Carlos Alberto Batistão. Obrigado, Antônio Carlos. Agradeço muito aí o convite. Fiquei muito feliz de poder participar, de ser você também o entrevistador, apesar de ser uma responsabilidade aqui de responder as perguntas, mas eu fico muito tranquilo e feliz de poder falar um pouco para a nossa categoria de empresários contábeis e para profissionais, né, para contadores. Que legal. Batistão, o cara que me antecedeu nessa cadeira, ele começava sempre fazendo uma pergunta para os entrevistados dele. Como é que você começou na contabilidade? Puxa vida. Bem, Pergunta difícil, né? tem que lembrar um tempo atrás, né? Um bom tempo, né? Mas é assim, eu vim de uma família simples, né? Eu vim do interior, cheguei em São Paulo em 1975, fiz na época era o ginásio, né? Até o quinto ano, do quinto ao oitavo ano, e eu queria estudar, queria fazer alguma coisa. E na época, não que eu tivesse caída por contabilidade, mas falavam-se em dois colégios que, na onde eu estudava, falavam em dois colégios. Falavam no Martin Luther King, que tinha eletrônica, né? Que é antecessor aí à informática, à tecnologia. E tinha o Camargo Aranha, que era na Moca, que lá tinha administração, contabilidade, secretariado. E aí, que eram os melhores, pelo menos que falava-se na época de colégios públicos. E tecnologia ou eletrônica eu Eletrônica. não tinha muito facilidade, eu sabia que eu tinha um pouco de facilidade com os números e fui para Pra contabilidade no contabilidade. Colégio Camargo Aranha. Foi assim que eu comecei Que a estudar, legal. pelo menos contabilidade. E você falou que veio do interior pra cá, de onde? De que cidade? Eu vim de Duartina.
É Duartina. uma cidade pequena próxima a É. Bauru. Existe. Existe Existe, tá no Duartina? mapa. Tá no mapa. Tá. Aí, legal. E você fez esse curso técnico de contabilidade primeiro, então, e aí começou a já trabalhar na área logo que você fez o curso técnico, não? A sua vida profissional Não, acompanhou essa formação acadêmica? não acompanhou. Eu estava fazendo o curso técnico de contabilidade e primeiro eu trabalhei numa fábrica de porta-joias, depois eu fui trabalhar de office boy na Enciclopédia Britânica e depois eu fui trabalhar numa empresa de importação e Você exportação. trabalhou na Enciclopédia Britânica? Você nunca me contou isso, que você trabalhou na Enciclopédia Britânica? Que legal, cara. Trabalhei na Eu Enciclopédia. trabalhei lá também, por isso que eu Então, tô te é, fazendo essa acho pergunta. que foi um pouco antes. Eu era É. office boy, né? Eu levava a enciclopédia para os vendedores, na É. Rua 7 de Abril, na Rego Freitas, Freitas, isso. na Marquês de Itu. Então, eu andava com os carrinhos lá com as Com as enciclopédias, levando para as enciclopédias. exposições. Trabalhei e depois eu fui trabalhar numa empresa de importação e exportação. Aquela empresa, apesar de pequena, eles estavam internalizando a contabilidade, contrataram um contador, um auxiliar. Foi ali que eu comecei a ter mesmo, de fato, Contato. contato com a contabilidade. Tinha aquela máquina grande digital, eles faziam as coisas, pediam para eu digitar, né, no Razão, no Diário e Razão. E eu gostei disso também, além de fazer conta, eu gostei da contabilidade. É aí que eu comecei a trabalhar com contabilidade. Que legal. E daí, como que isso se encaminhou para sua atuação profissional? Isso, bom, isso teve um caminho, né? Primeiro, eu dessa empresa eu fui trabalhar num cursinho, um curso pré-vestibular. Depois eu tive um convite para trabalhar numa empresa de engenharia e já sempre na contabilidade. E estando nessa empresa de engenharia, eu nunca pensei em abrir escritório. Elas tinham medo da responsabilidade, de eu ter que assumir as coisas, né? Mas tinha um amigo que também tinha trabalhado num colégio e ele tomou a frente e queria abrir um escritório. Já tinham algumas pessoas procurando, né? E ele me chamou. Esse meu amigo Osmar Ponsoni me ensinou muito de contabilidade, uma pessoa também muito generosa, que nesse começo meu eu era inexperiente, ele tinha mais experiência, ele me ensinou bastante. Então, comecei na contabilidade com essa pessoa em 1987 que a gente abriu o escritório Marcar Contabilidade. Chama Marcar, Osmar e Carlos. Olha que Veio legal. dos dois nomes aí esse Marcar. Hoje eu tenho duas filhas, né? A Mariana e a Carla. Então Marcar podia também. ser o Marcar. Mas não é, veio desse meu amigo. Então nós começamos a empresa naquele período. Com aquele receio todo, era muito novo quando nós começamos, mas foi assim que a gente Isso em tocou. 1987. Eu comecei com ele em 1986, mas aí não era ainda empresa, a gente estava como autônomo, mas já estava junto nesse período. E abrimos mesmo, resolvemos alugar um local e abrir empresa em janeiro de 87. Que legal. E como que foi esse começo? Foi um começo preocupante, né? Porque eu digo, você é novo, não tem tanta experiência, né? E uma pessoa preocupada quer assumir os problemas seus e os dos clientes também, né? É Então, os problemas dos verdade. clientes é o problema seu. Então, era um período bastante complicado. Naquela época ainda tinha fiscalizações nas empresas, isso sempre me Sim. deixava um medo danado quando tinha fiscal do trabalho, quando tinha fiscal do ISS. Mas, né, em contrapartida, nós demos também bastante sorte, né? Apesar de trabalhar muito, nós demos sorte. A gente pegou um nicho de escolas particulares. Né? Na época tinha um grupo, Associação de Escolas Particulares, que tinham associados e que precisavam de contabilidade. Às vezes não estavam contentes, ou tinha interno, queria terceirizar. E nós fomos criando clientes nesse período. Então, a gente É. evoluiu assim. Então, desde o início você já trabalhava com as escolas, porque eu sei que hoje você ainda tem esse nicho Sim. como uma principal ramo de atuação do teu escritório, né? Sim, como eu te falei, eu trabalhei num cursinho pré-vestibular antes de ir para engenharia e antes de montar o escritório. E esse meu amigo Osmar trabalhava num colégio, que hoje não existe mais, Colégio Galileu Galilei. Então, de lá, a gente já conhecia essa contabilidade, formaram esse grupo de outras escolas, chamaram a gente porque a gente conhecia e foi daí. Que legal. Não foi proposital, né? E nem a gente Sim, tinha essa intenção, foi por um caminho acaso natural. nós fomos para esse nicho Que da legal. contabilidade escolar. E o Osmar ficou com você quanto tempo? O Osmar ficou comigo até 95. Depois nós tínhamos vários clientes pelo interior, em Itu, Salto, São Roque, Indaiatuba, que era de um grupo.
E aí eles chamaram o Osmar para ser controller das escolas, e aí ele foi para o interior, levou Uhum, esses clientes, e eu fiquei com os clientes que a gente tinha aqui em São Paulo. que legal. E a Marcar hoje é uma empresa bastante próspera, certo? Com uma carteira de clientes muito bacana dentro desse segmento de, de educação e de outros É, segmentos também, né? a Marcar não é uma empresa muito grande, hoje nós temos umas 40 pessoas, né? Mas é uma empresa próspera, é o que você disse. O que nós fazemos é um trabalho diferenciado, um trabalho personalizado para as escolas, é um atendimento muito próximo dos clientes. A gente, com isso, consegue uma remuneração adequada, consegue remunerar também as pessoas que trabalham com a gente. Então, a gente não tem grande problema de perder um cliente, né? Normalmente, os clientes estão com a gente. Esse cursinho pré-vestibular ficou com a gente até 2 anos atrás, É, e quando foi vendido. Né? E tem outras empresas que estão com a gente desde 1989, isso é 1990. Então, legal, né? isso Isso é a além de ser importância do importante, nicho, né? e no nicho é gratificante, né? É, Porque você usa isso como exemplo quando você vai visitar um outro cliente, prospectar um novo cliente. é verdade, né? Você colocar isso como um É, case, né? Falar que você tem clientes de 30 anos, de 35 anos, exatamente. E isso é são muito exemplos, legal. são empresas que ainda estão aí, né? E são É, um exemplo de empresa que está indo bem, né? que legal, que bacana. E o caminho para as entidades? Como é que você Bom, caminhou para é, começar a participar das entidades? Bom, primeiro eu já tinha medo de começar a empreender e também não tinha vontade nenhuma de ir para a entidade, né? A É, gente não tinha tempo muito para as coisas. Foi por acaso. Agora, é assim, eu sempre admirei muito o Sescom São Paulo. Então, me filiei na década de 90 e acompanhava os eventos, lia as revistas, todas as revistas que saíam, todo o material que tinha, eu acompanhava muito de perto. Então, eu tinha uma admiração muito grande pelo Sescom. É, e por acaso, numa perícia, um contador foi ao escritório buscar informações de uma empresa que eu fazia contabilidade, e ele me perguntou: "Você não participa de nenhuma entidade?" Eu falei: "Não, não participo, não tenho tempo para isso." "Ah, vai ter reunião segunda-feira de um grupo, vamos lá participar, tem um pessoal gente boa lá, você está perto das pessoas." Eu não queria muito, tá, mas acabei acabou vindo, vindo. né? Acabei vindo. Isso foi na década, começo dos anos 2000. A pessoa que me chamou, infelizmente já falecido, chamava Nelson Beltel. Ele fazia algumas contabilidades, trabalhava como perito também. Então ele me chamou, comecei a participar das reuniões do grupo, né, do Grupo Azul, né, o grupo que a gente pertence, que é de empresários de contabilidade. No ano de 2006, eu estava numa reunião, estavam perguntando quem tinha intenção de participar da próxima diretoria. Eu levantei a mão e comecei a Te puxar, participar. né? Exatamente. Entrei em É, 2007. é até interessante você colocar isso, porque acho que para as pessoas de fora, às vezes tem uma impressão de que o grupo que compõe diretorias de entidades são grupos muito fechados, né? Mas é bacana esse teu depoimento de falar que levantou a mão e foi aceito, porque acho que isso desmistifica um pouco essa ideia de que é um grupo fechado, né? A gente até muitas vezes gostaria de ter mais pessoas que se É, dispusessem a participar das diretorias das entidades, né? é. Aliás, nós precisamos de pessoas, né? E se alguém está ouvindo e quer participar, pode procurar a gente, que Isso é verdade. a gente apresenta e vai ser muito bem-vindo. Precisa de sempre pessoas boas para trabalhar para as entidades e pela profissão. Sim, sem dúvida. E esse, na formação da minha chapa, por exemplo, esse ano, é, acho que 3 ou 4 pessoas que também eu não conhecia, que É, quando se foi aberta a possibilidade de participação na chapa e perguntaram se gostaria, se colocaram à disposição e hoje estão compondo pois é. a diretoria do SESCOM. E são pessoas que não estavam no nosso dia a dia, na convivência, mas que fazem parte aí do Grupo Azul, como você falou, né? E que só se colocaram à disposição. É. De fato, é o que a gente precisa, pessoas que se coloquem à disposição para poder E participar. renovação é importante, né? A gente Renovação é fazer. importante. É isso aí. Renovação é importante. Então é isso, os grupos estão aí, querendo participar e não sabendo como, só procurar aqui no Sescom os diretores que vão ser apresentados. Falando em renovação, acho que nem faz parte tanto do nosso bate-papo aqui, mas acho que é bacana a gente falar do nosso compromisso aqui de não reeleição, né? E
de troca de presidência a cada 3 anos. Você quer falar um pouquinho disso? Assim falo. Bom, eu posso dizer, a minha admiração pela entidade até vem disso também, né? Dessa renovação que nós temos. A nossa entidade é uma entidade com governança, né? Uma entidade que é um exemplo de sindicato, a gente chama de sindicato e hoje vê os sindicatos serem tão mal falados aí, né? Porque pode ter realmente alguns, como em todos os meios, tem alguns que talvez não cuidaram direito, mas o nosso sindicato, o SESCOM, é um sindicato com governança, com responsabilidade, com conselho fiscal, com conselho consultivo, com auditoria externa, né, para dar segurança para todos que participam, que pagam, que são representados. E esse compromisso de não ter reeleição é importantíssimo, porque as coisas precisam alterar, precisa ter renovação. É As verdade. pessoas que vêm com outras ideias, né? Se você fica um tempo, daí você quer se permanecer, perpetuar no cargo, daqui a pouco as suas ideias terminam, né? E é importante isso para arejar o ambiente, até para trazer mais pessoas, para envolver as pessoas a participarem. E esse é o nosso SESCOM. É verdade, né? Isso renova a governança, né? Refresca a É, diretoria, traz pessoas novas, como eu falei. A gente tem sempre esse compromisso de ter um percentual da diretoria que tenha renovação obrigatória, a troca de presidente a cada 3 anos. Isso é realmente muito importante. Pegando esse gancho, fala um pouquinho então da sua entrada nas entidades, como você entrou então lá em 2006, 7. 7, né? 2006 você 2006 se eu dei o nome. candidatou, em Isso. 2007 você entrou, e É, como isso, da sua entrada até culminar aí com a sua tá. eleição a presidente. Isso aí, então eu entrei em 2007, né? Aí no SESCOM, além de ter essa questão de não ter reeleição, a gente vai aprendendo com o tempo, já não chega e vai ser presidente, não chega e vai ser vice-financeiro, né? Você tem que mostrar o seu trabalho, a sua seriedade, né? O seu compromisso para você ir galgando cargos. Então eu entrei em 2007, foi na gestão do presidente Chapina. Depois eu fiquei na segunda gestão do Chapina, depois eu fiquei na gestão do Sérgio Aprobato, do Márcio Shimomoto, do Reinaldo Lima. Nesse período, eu entrei como suplente, fiquei duas gestões como suplente, né? Mas suplente também ajuda, que trabalha, né? Era assim e eu vejo que é assim hoje ainda. Depois eu fui ser vice-presidente financeiro da AESCOM, que é a Associação das Empresas de Serviços Contábeis, que trabalham juntos com o SESCOM, né? O SESCOM e a AESCOM juntos. Depois eu fui ser vice-presidente financeiro do SESCOM. Na penúltima gestão eu fui vice-presidente, né? Quando o presidente Institucional, era o né? Reinaldo Lima, eu fui vice-presidente institucional. E aí eu fui galgando o cargo. E as coisas aconteceram naturalmente, né? Quando você vai trabalhando, né? É, as coisas vão aparecendo, né? E como você disse, as entidades precisam de quem trabalha, né? Então foi natural. Eu não tinha um sonho de ser presidente, mas você vai entrando e a roda vai girando e quando você vê, você está aí no meio É. do fogo aí para assumir. E foi um trajeto de 15 anos, né? 2007 a 2022, quando você assumiu, né? Exatamente. 15 anos 15 anos. para se tornar presidente. Exatamente. Isso é uma característica também das nossas entidades, né? Essa questão da formação do líder, né? Acho que todo mundo entra com uma experiência empresarial É. bastante interessante. Você já entrou com uma experiência empresarial de muitos anos, né? De atuação como empresário de contabilidade. Acho que os nossos diretores todos entram aqui com uma experiência empresarial muito grande, né? Mas a atuação no SESCOM, né? Como líder sindical, ela requer realmente alguns anos de labuta ali, né? Dentro É. do exercício dessa função especificamente. E acho que todo mundo que chegou à presidência veio fazendo Ah, esse trabalho de formação de liderança e acho que também é um diferencial da nossa entidade, né? exatamente, porque quando você está numa entidade, você tem que se relacionar com outras, você tem que conhecer, né, das entidades que participam, que fazem esse polo, né, da contabilidade. E você não Uhum. chega, de repente, já conhecendo isso, você tem que ir se aperfeiçoando e aprendendo com o tempo, né? Então, de fato, é muito importante essa formação. A pessoa vai aprendendo, vai entendendo, né, como funciona, como toca a banda, né? E aí Uhum. você, quando você assume um cargo que não precisa ser presidente, um outro cargo de Sim, responsabilidade, você sem já está dúvida. conhecendo, né? Legal.
Fala um pouquinho então da entidade que você assumiu. Quando você assumiu lá em 2022, o que você encontrou aqui? Então, a entidade sempre foi, já era uma entidade muito relevante, como nós falamos, né? Com seriedade, com eventos, tudo mais. O que nos deixava admirados, né? E querer pertencer a essa entidade, né? Bom, quando nós assumimos, foi uma época de. Primeiro, nós tivemos dois desafios, né? Um primeiro desafio é que tinha terminado a pandemia, mas ainda a gente tinha medo de fazer evento presencial, estava num período ainda preocupante, não tinha tanta segurança para fazer. Então, a primeira era vencer esse desafio da pandemia e de trazer os eventos novamente para o Sescom para ele tomar de novo toda a importância que ele tinha e que ficou um pouco perdida, não por problema de gestões, mas pelo problema da pandemia, né? Então esse foi um primeiro desafio que nós enfrentamos. E um segundo desafio era tornar a entidade sustentável, até financeiramente, porque nós perdemos a contribuição sindical, que era o motor financeiro do Sescom São Paulo, e aí tinha que tornar a entidade sustentável, né? Para isso você tem que trazer associados, você tem que fazer eventos, você tem que convencer as pessoas que a entidade é importante, a contribuição. Então foram dois desafios que a gente passou aí no início dessa Criar nossa produtos jornada. novos, né? Isso. E aí nós então trabalhamos para fazer algumas coisas, né? Uma das coisas que nós tentamos fazer, e isso foi um mérito geral, foi unir a diretoria, unir principalmente os vice-presidentes que estavam mais próximos, né? E tentar lançar algumas coisas novas, primeiro tornar a entidade representativa, né? Uma entidade de relevância para os profissionais de contabilidade, para as empresas, para empresários de contabilidade, e aí lançar alguns produtos. E aí foi o que a gente trabalhou junto aí, presidente e vices, e a gente lançou o Contab Store, né? Foi um marketplace onde tem produtos que os empresários contábeis ou outros empresários podem comprar, adquirir os produtos lá dentro, curso, sistemas de tecnologia, seguro e várias outras coisas, que isso facilita para o empresário contábil e, de fato, é para trazer algum retorno financeiro para o Sescom, né? Uhum. Do Contábil Store veio o Expo Contábil, né? Que é uma feira de negócios que deu muito certo. Nós fizemos a primeira em 2024. Verdade. Tem agora uma A prevista. segunda agora dia 26 de abril, 25 de abril, 25 de abril. desculpa, no Expo Frei Caneca, né, no centro de exposição do Shopping Frei Caneca, com um público bastante relevante, graças ao primeiro, né? As pessoas foram, gostaram e a gente está com um público de mais de 3.500 inscritos. E é uma feira, e é um evento diferente. É uma feira de negócios para você ver. E esse ano parece que tem inovação aí que vai trazer um show também para participar, né? Sim, verdade. Contador revoltado no final do evento fazendo É. um show para as pessoas. Nós fizemos nesse período, né, o podcast, que é esse evento que tem aqui, que não é só o DNA Sescom, né, tem vários Verdade. outros para levar informação, que é muito importante levar informação ao empresário contábil, né? Nós lançamos também o Conexão Paulista, né? Que aí já não é um produto, né? Mas é um evento nas regionais de São Paulo. Fomos em 24 cidades, né? 24 regiões. Levamos tema de relevância, que era o ano passado, com uma reforma tributária. Falamos também da nossa entidade. O que a gente queria era aproximar a entidade dos empresários da região, para eles conhecerem o Sescom. Sem dúvida. Então, nós levamos uma apresentação institucional e levamos a apresentação da reforma tributária. E tivemos bom público, fizemos até um fechamento, fizemos uma no CRC e o fechamento aqui no Sescom São Paulo, Aqui no Sescom. em agosto do ano passado, né? E volto a dizer que todos os vice-presidentes colaboraram, aliás, você teve em todas as cidades participando desse Conexão Paulista, né? Aparecendo lá para o público das regiões. Todos esses feitos foram tão bem sucedidos que continuam, né? Vão continuar fazendo parte aqui das estratégias do Sescom, tanto estratégias comerciais, né? O Contab Store tem crescido a cada ano.
vem fazendo parte cada vez mais né, da nossa atuação aqui para oferecer produtos e serviços para os associados e para os representados do Sescom São Paulo. Né? Os podcasts aqui estão a todo vapor também, os programas continuam sendo produzidos aqui para levar informação para o nosso público através desse canal que é super diferenciado. E o Conexão também, né? O Conexão a gente vai esse ano que vem, em 2027, correr o estado de São Paulo para levar informação para o nosso público. O artista tem que ir onde o povo está, né? Então, se eles estão em todo São Paulo, vocês contam que está próximo deles também, verdade. né? E fazendo um trabalho conjunto, né? Com as demais entidades. Isso, né? Exatamente. Então, aí nesse período nós mantivemos alguns eventos importantes, né, e relevantes, como os eventos internacionais, você citou aí, fomos para Israel, Singapura e Nova York. A gente manteve o Summit, né, que é uma vez por ano, para falar de um tema importante, relevante, não só para contadores, mas para toda a categoria que nós representamos. Então, falamos sobre economia com o Gabriel Galípolo, que hoje é presidente do Banco Central. Verdade. Falamos de governança com o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal. Nesse ano passado, aí lançamos a reforma administrativa. Estiveram aqui o Mansueto Almeida e o Felipe Salto falando sobre a reforma administrativa. Esse foi o Summit. Nós lançamos o Seminário Nacional, porque apesar de ter um internacional, a gente entendia que o Brasil tem polos importantes para conhecer, com muita coisa para nos ensinar e às vezes a um custo talvez não tão alto, que dê para outros empresários participarem. E um projeto que a gente conseguiu retomar, a gente, porque foi toda a diretoria, né? Um trabalho grande foi do Benê, que é nosso vice-presidente, que foi o projeto Desenhando o Futuro, que é um projeto social, ao mesmo tempo social, que ele pega jovens, né, da periferia e traz para aprender uma profissão. A gente ensinou, fez 2 turmas sobre departamento fiscal. Então é um trabalho social, mas ao mesmo tempo é um trabalho necessário para os empresários. Esses jovens, eles estão aí conhecendo um pouco do departamento fiscal e aptos para trabalhar nas empresas de contabilidade. Aliás, eu tenho um exemplo que eu contratei um deles e está lá no escritório, uma moça, e está indo bem, está trabalhando. Então, esse é um projeto que é um orgulho você voltar, mas é gratificante, porque você faz alguma coisa que você entende que está ajudando pessoas e, ao mesmo tempo, ajudando a nossa atividade. Acho que, no geral, foi isso que a gente fez. Tivemos outras conquistas, que foi a cadeira do Sescom no Codecon, um trabalho muito importante do deputado Itamar Borges, que trabalhou junto com a gente, né? A gente participou do projeto Aprendiz Paulista. Então, tive algumas outras coisas que a gente fez em conjunto aí nesses 3 anos. Não foram poucas, né? Não. As conquistas não foram poucas. Isso foi um trabalho muito consistente, Batistão. Acho que todo mundo da classe contábil reconhece o trabalho incrível que foi feito nessa gestão de 3 anos. Para 3 anos foi feito um trabalho realmente incrível por parte, né, da sua diretoria, sob o seu comando. Isso foi muito bacana. Esse projeto Desenhando Futuro é um projeto que a gente tem um carinho especial aqui na casa, né? Isso. Porque poder dar formação, uma formação profissional, né, para jovens e jovens em condições, né, às vezes mais vulneráveis em termos de acesso a emprego e renda, é algo extremamente importante, ao mesmo tempo que a gente reclama sempre da falta de mão de obra no nosso segmento, né, de falta de mão de obra qualificada, poder qualificar esses jovens e colocá-los no mercado de trabalho, eu acho que é algo extremamente interessante e que, além de estar dentro da nossa, né, da nossa obrigação como formação, né, de educação continuada, também atende aos interesses dos nossos associados de poder permitir a eles ter acesso a uma mão de obra, né? Então acho que a gente atende 2 objetivos muito nobres, né? Isso é muito bacana. Bacana, muito legal. Fala um pouquinho pra gente também da sua relação com as entidades congraçadas aí, os nossos parceiros aí dentro do... Falo sim, até só voltando um pouco nesse tema que você falou, né? A gente faz um trabalho em conjunto, né, da diretoria, mas a gente aprende muito com isso também. Claro. Então parece que a gente está fazendo um trabalho, né? Eu falei, né, gratificante, se ajuda um lado, ajuda o outro, mas quanto a gente aprende nesse trabalho, é verdade. Né? No Sescom. Eu digo que eu sou um empresário antes e outro depois do Sescom, né? Porque você aprende muito nesse convívio que você tem no dia a dia.
Olha, o relacionamento com as entidades foi o melhor possível, né? Nós tivemos, você vê, do que a gente fez ainda em conjunto, né? Foi grupos de trabalho com a Secretaria da Fazenda e com a Verdade, Receita super Federal. importante isso. Não, eu lembrei disso porque isso foi em conjunto com as entidades. A gente Verdade. lançou, né? Aliás, a ideia não foi minha, como poucas ideias foram minhas. Essa ideia foi do Não, Antônio Carlos, de não. chamar todas as entidades Sem modéstia, para meu esse filho. projeto que a gente chama de reivindicações técnicas, né? Fizemos uma comissão. Então, a gente chamou todas as entidades contábeis. E isso é um dos projetos, mas trabalhávamos em conjunto em tudo que a gente tinha. Quando a gente ia levar um pleito na Receita Federal, na Secretaria, em qualquer outro órgão, na Prefeitura, no governo do Estado, levamos a carta ao governo do Estado junto à FREPEM, a gente chamava todas as entidades contábeis. E isso criou uma força maior, né? Primeiro porque você é mais ouvido quando você está em conjunto, né? Você não está sozinho. E segundo, criou um ambiente de relacionamento muito bom com as demais entidades. De harmonia, né? Harmonia, confiança, né? Sem vaidade, né? Sem muito orgulho de uma parte ou de outra, sempre querendo colaborar. Então foi muito bom e além disso nós tivemos bom relacionamento com outras entidades Eu ia também, te né? perguntar isso também, né? A gente fala muito das entidades congraçadas. É. Aliás, as pessoas não entendem, acho que muitas pessoas não conhecem esse termo de entidades congraçadas, né? Talvez seja até importante, antes de eu te perguntar sobre outras entidades, você fala um pouquinho por que é entidades congraçadas, né? O que é esse nosso congraçamento aqui? O congraçamento existe aqui em São Paulo nas entidades contábeis, né? Então nós temos o CRC, que é o conselho que regula e fiscaliza a Fiscaliza. profissão. Tem o SESCOM, que é o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, né? Ele representa as empresas. Tem o Sindiconte, que representa os contadores que estão trabalhando dentro das empresas. Tem o IBRACON, que representa as auditorias. Aí tem a FECONTESP, que representa os sindicatos, né? E PGESP, a né? PGESP, que é dos peritos, a APC, que são Academia. da academia, e se eu esqueci alguma, mas e aí, para as entidades não ficarem andando uma para cada lado, para não ficarem brigando, para ir uma depois e a outra no mesmo lugar, em São Paulo existe o congraçamento. Então, essas entidades têm uma reunião a cada 45 dias, os presidentes, os vices, e elas caminham juntas, né? Fizemos Nos uma seus ontem, pleitos, inclusive. né? E aí, caminham juntos nesses pleitos, você vê, discute as coisas, né? É lógico que cada uma tem a sua representatividade, a sua prerrogativa, mas esse trabalho em conjunto ele é muito importante e eu tenho certeza que no nosso período aqui a gente aproximou ainda mais as entidades. É importante a gente falar um pouco sobre isso, porque isso parece natural e comum para a gente que convive dentro das entidades durante tantos anos, mas às vezes para quem nos assiste, as pessoas não têm ideia de que esse trabalho é feito de forma conjunta É, com as entidades, que muitos ofícios a gente assina em conjunto entre todas as entidades, apresenta esses ofícios, cria grupos de trabalho em conjunto para poder discutir pautas que são de interesse tanto da classe contábil quanto dos empreendedores de forma geral. Mas você estava falando das demais não, entidades. Além das contábeis, a é, gente tem uma série de outras entidades sim, da e sociedade que nós civil, né? nos aproximamos e trabalhamos junto, que é a Sebrace, né, Central Brasileira de Serviços, a Associação Comercial do Estado de São Paulo, que a gente participou junto, o Sebrae, a FEComércio, muito relevante também, a Fiesp, né? Então trabalhamos em conjunto com essas outras entidades. E, além disso, nós nos aproximamos também da FREPEM, que é a Frente Parlamentar do Empreendedorismo, através do deputado Itamar Borges, né? E tivemos proximidade com a parte política através do Itamar Borges, na parte estadual, e na parte municipal com a vereadora Elir Salles. Então, são parceiros da classe contábil que nos ajudam a nos aproximar dos órgãos que a gente precisa levar os nossos pleitos. Legal. Batistão, dentro desse período que você ficou aí, tanto do seu período de diretoria como a sua passagem pela presidência do SESCOM, você tem alguma história que você gostaria de compartilhar, que tenha marcado aí de alguma maneira específica a sua passagem pelo SESCOM? Eu não tenho nenhuma história É? tão diferente ou tão relevante para contar.
Antônio Carlos, não tem. É. Mas o que eu posso dizer é que quando eu entrei no SESCOM, né, eu fui convidado para participar da comissão de regionais, então foi muito gratificante, viajei o estado inteiro conhecendo, né, o estado, né, conhecendo as cidades e conhecendo os profissionais daquelas cidades, né, então isso me levou, me deixou, foi bastante interessante esse período. E de coisa interessante, eu tenho a gratidão nessa gestão que eu participei de ter pessoas ao lado que enxergavam longe, né? E como você falou, não é falsa modéstia, as coisas aconteciam em conjunto, né? Acho que se eu fiz alguma coisa boa foi chamar as pessoas para participarem e ouvir as pessoas, né? Então, quando você ouve, as decisões são melhores, as coisas saem de uma forma mais pensada, mais organizada. Então, eu não tenho uma história diferente para contar. O que eu tenho é a gratidão desse período aí que eu passei junto, né? O que a gente leva, né, das entidades, as amizades, os relacionamentos, né? Então, é isso que eu tenho. Se a gente enxergou longe é porque a gente estava em cima dos gigantes aí que estavam levantando a gente nesse período. Bom, eu pessoalmente posso testemunhar que o Batistão ele fala muito de que as ideias não são dele, mas isso, o que não é verdade. O Batistão contribuiu com muitas ideias, mas acima de tudo, o Batistão contribuía com a gente na gestão dele, principalmente nesse grupo de vice-presidentes, onde a gente se reunia com muita frequência, com uma coisa que é característica de poucos, com a sua liderança, né? Eu acho que esse aspecto da liderança, da forte liderança, do comando, do direcionamento, de vamos por aqui, vamos fazer isso aqui não, isso não vai dar certo. Não é só uma questão de ideias, né? Ideias as pessoas têm, isso surge ao longo do caminho. Muita gente pode, né, tentar dar sua contribuição com uma ideia que pode não ser tão legal, mas a visão do Batistão do que funciona, do que vai dar certo, isso vem da liderança, do comando, e isso eu posso dizer que a gente passou 3 anos aqui maravilhosos com um comando fantástico do nosso presidente, e o que ficou no final do legado vem muito disso, desse poder de liderança, de comando. E quando eu falo de liderança, é uma liderança positiva, carinhosa, afetuosa com todo mundo. Não tem ninguém que a gente fale do Batistão e que não tenha um apreço, um carinho enorme por ele. Então, presidente, você é Obrigado. um cara admirável em todos Obrigado. os sentidos e faz parte da história dessa casa como poucos. Obrigado. Não faria nada sozinho. É, Muito obrigado. Fizemos juntos, É eu isso aí. sei, mas sempre com o seu comando e sua liderança. Obrigado. Já te disse isso várias Obrigado. vezes. Mas não acabou não, isso tá com cara de Ah, finalzinho, mas tá tem mais bom. pergunta Oh, então aqui. tá bom. Bom, vamos lá. Presidente, aqui tem uma perguntinha para você. Existem lições ou insights que você gostaria de compartilhar com as futuras lideranças do SESCOM? Olha, Antônio Carlos, o que eu posso dizer assim, quem precisa do SESCOM, né, quem a gente pode colaborar, são empresários menores, empresários que estão no começo de carreira, né? Então, se eu tiver alguma ideia que eu posso deixar, é a gente se preocupar com esses empresários. Tem empresários contábeis grandes, tem grandes empresas de contabilidade, eles não têm necessidade de SESCOM, eles se formam sozinhos. Mas os menores, eles precisam. Então, acho que a gente tem que olhar com carinho para esses, né? Tanto no apoio para eles, levando produtos, representando eles nos órgãos para facilitar a vida deles, né? Sendo o porto seguro desses empresários. A gente tem que, quando eles têm dificuldade, falar, eu estou aqui para representá-los. É Então, acho isso que aí. esses é que a gente tem que olhar, porque esses é que precisam disso. Então, a gente apoiar com produtos, que é o que a gente até tentou fazer, e nessa representação mesmo, né? Olha, vou lá no órgão, vou na Secretaria da Fazenda, pedir para terminar a GIA, vou pedir para aumentar o prazo de uma determinada obrigação, vou levar cursos com preços baratos, vou levar treinamentos com preço barato, vou levar formação, né? Os eventos que Uhum. você falou, porque é assim que eu colaboro com as pessoas que precisam do SESCOM, e assim é que a gente valoriza a profissão também, né? Porque se a gente deixar eles de lado, a tendência é que
vá se Sem dúvida. desvalorizando. Então tem que fazer isso para valorizar a profissão. Esse é o insight que eu posso deixar. É importante. É o que a gente busca fazer aqui o tempo todo, né? Tentar fazer com que os nossos produtos e serviços sejam acessíveis para Uhum. a maioria dos nossos Isso. representados, né? Isso é muito importante. Apesar que o nosso objetivo principal é fazer a convenção A coletiva, é representação, negociar, a né? nossa representação é essa, né? E que a gente procura fazer, né? Olhando sempre os dois lados. Mas eu digo, além disso, além dessa representação, é fazer mais por esses pequenos empresários. Aliás, esse também foi um diferencial da sua gestão, o relacionamento com as entidades laborais, né? Quer falar um pouquinho disso? Acho que foi de fato muito interessante, né? A gente aproximou, né? Tornou eles, não vimos os laborais como estando do outro lado ou sendo inimigos, né? A gente falou, Uhum. nós temos que negociar e é conversando que a gente chega a bom termo, e a gente fez isso, começou as negociações antes, visitou os laborais, trouxemos eles para ver que nós íamos negociar com respeito, entendendo o que eles precisavam, e de fato é, foi bastante interessante esse É. período, e acreditamos que fizemos boas negociações para os dois lados. Sem dúvida. Isso é super importante e é importante a gente deixar claro, inclusive, para o nosso representado, que isso não significa de forma alguma que as negociações são simples ou fáceis, porque cada um tem a defesa do seu interesse. Então, quando a gente senta para discutir ou negociar uma convenção coletiva, as negociações são duras, difíceis, complexas, mas isso não pode prescindir do respeito, né, do diálogo. A gente tem que estar sempre aberto ao diálogo, tá? É isso. Preparado para conversar, a ceder, a voltar, a pedir, né, a falar Isso. não, né? Isso faz parte da negociação e é assim que a gente tem tratado com eles durante esses anos todos e acho que tem funcionado bem, né? É isso aí. Legal, presidente. Além do trabalho nas entidades, como que você enxerga a evolução da contabilidade ao longo dos anos e os desafios que a profissão enfrenta atualmente? Enxergo com muitos bons olhos, Antônio Carlos. É, eu acho que algumas coisas vieram para valorizar a nossa profissão e a gente tem que aproveitar isso, né? Então você veja, a reforma tributária que veio, ela vai colocar o contador novamente no centro aí das decisões, e a gente tem que ser protagonista nisso. Mas nós estamos numa época de globalização, que tem incorporação, fusão, cisão, né? As empresas se juntando, e também isso requer do contador uma atenção principal, Especial. especial para isso. Então, eu acho que a nossa perspectiva é muito boa, só que nós precisamos trabalhar com ética, com qualidade, né? Então, nós temos que nos formar, nos informar e fazer bons serviços, trabalhar com ética e com profissionalismo, né? Eu acho que isso é que vai valorizar a nossa profissão. Então, a gente tem grandes perspectivas pela frente, para o profissional da contabilidade, para os empresários contábeis e profissional da contabilidade. Isso vem junto com uma necessidade de valorizar os nossos profissionais, que nós falamos da negociação. Porque eu não Verdade. posso falar em valorizar a profissão, que é o que a gente fala, né, sem valorizar as pessoas que trabalham As com a gente, que pessoas, né? faz o trabalho. Então, acho que depende muito da gente ajudar a nossa equipe a se formar, a se informar, a, dentro do possível, remunerá-los adequadamente para que eles façam um serviço com qualidade, com ética, porque é assim que a gente vai valorizar a profissão e aproveitar esses desafios aí, transformá-los em oportunidades. É isso aí, né? Ter um serviço cada vez mais técnico, um grupo Isso. cada vez mais especializado, né? Fornecendo um trabalho consultivo cada vez mais relevante para os nossos clientes, né? E para as empresas de forma geral e remunerando essa atividade de forma adequada, né? Acho que isso é o maior desafio, né? A gente precisa valorizar o nosso serviço, mas precisa valorizar quem está junto com a gente, né? Porque é assim que a gente valoriza nós mesmos, né? É Porque se a gente verdade. vai cada vez reduzindo mais, eu arrocho quem está trabalhando comigo, aí o cara que está lá também vai querer diminuir o meu É, honorário e nós vamos cada vez é o ciclo perdendo relevância, né? vicioso e não É. virtuoso, né? E a gente tem Da que profissão. mirar em profissões que sabem Que sabem cobrar, fazer né? isso. Não com inveja deles, mas aprendendo com eles, né? E É também verdade. tentando valorizar a nossa profissão. É isso aí. Presidente, estamos chegando aqui ao final do nosso bate-papo.
Eu queria te perguntar aqui para encerrar, quais são as suas expectativas para o futuro do Sescom e da contabilidade como um todo? Como é que você enxerga esse nosso Tá. caminho pela frente? Bom, para a contabilidade é o que nós falamos, né? Acho que vai ter um futuro aí muito relevante, tem que se formar e aproveitar esses desafios aí e essas oportunidades que virão. Para a entidade, eu acho também que vai aproveitar disso para levar formação, levar conhecimento e ser de fato aí a retaguarda dos empresários. Então eu vejo que o Sescom, a nossa entidade, ela tem também um futuro muito bom. É, por esses desafios que ela tem que passar, pela diretoria que ela tem, que é muito capacitada, por esse caminho que os diretores fazem de estar sempre aprendendo, né? E quando assumir cargos maiores, estarem preparados para isso. Então, eu acho que o Sescom vai ter grande importância em todo esse período para mostrar, às vezes, levantar algumas bandeiras também, né? Sem dúvida. Mostrando, olha, isso aqui é importante, isso aqui não é bem assim, explicando a reforma tributária, explicando tudo que vem pela frente aí, e com isso o Sescom vai ser relevante. Sem Então, dúvida. acho que a perspectiva é muito importante também. Precisamos trabalhar, né, essa representatividade da entidade para Isso. todos os segmentos que a gente representa, não só para o segmento de contabilidade, né, para as empresas de serviços contábeis, mas para os demais, para os mais de 50 segmentos que a gente representa. Acho que ser cada vez mais relevante, ser o porta-voz dessas empresas nas suas aflições, ambições, né, É. expectativas. Acho que essa é a nossa função. A gente tem a missão de tentar capturar isso tudo e, de fato, ser o porta-voz disso, né? Presidente, obrigado. Queria que você fizesse aí as suas considerações finais e dizer que foi bom demais bater esse Uhum. papo com você aqui. Considerações finais é agradecer o convite. Fiquei muito feliz com o convite de poder estar aqui falando com vocês, falando da profissão, o que me deixa sempre muito feliz de falar da profissão. Então, foi muito gratificante. E, por fim, desejar muito sucesso, né, a vocês que trabalham, porque é um trabalho árduo, um trabalho voluntário. Então, quero desejar muito sucesso e que a retribuição, que não é financeira, venha para vocês através de parcerias, através de relacionamentos, amizades e assim por diante. E que o Sescom continue aí essa entidade pujante que ela é hoje, na mão dessa importante diretoria. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Bom, foi uma honra ter aqui conosco hoje Carlos Alberto Batistão, esse ícone da nossa profissão, presidente do Sescom e da Escom São Paulo de 2022 a 2024. Eu quero agradecer a participação de todos vocês e até o próximo DNA Sescom.